Senhoras, senhores e outros, hoje vamos falar sobre a Glória Groove. Também conhecida como Lady Leste, ela é a personalidade artística e pública sustentada pelo moço Daniel Napoleão, sendo facilmente uma das figuras mais famosas e populares no pop nacional dos últimos tempos. Esse status foi conquistado a partir de uma proposta bem ambiciosa e ousada, já muito bem estabelecida e traçada desde 2016, o ano de sua estreia série profissional na indústria, que consiste em basicamente compor músicas de uma forma super eclética e variada, ao ponto de que desse jeito Glória conseguisse um poder forte de crossover entre comunidades. No decorrer de sua trajetória, é possível encontrarmos representações diretas de praticamente todos os principais sons e estilos que foram populares recentemente, incluindo pop, R&B, funk, rap, reggaeton e etc. Claro, mesmo não sendo necessariamente a melhor artista em absolutamente todos esses campos, pelo menos fatores como sua personalidade bem chamativa e espalhafatosa, seu bom senso para refrões e novamente a diversidade de seu catálogo, no mínimo tornavam Glória Groove uma personagem divertida para manter na grande cena do mainstream contemporâneo. Tenho certeza que eu não sou o único a pensar desse jeito, visto que na mesma velocidade que abraçou todos esses estilos, ela foi acolhida e apoiada por outros nomes importantes em atividade, como Linda Quebrada, Ludmilla, Isa e a Pablo Vittar. E por mais que, em números, a Glória já estivesse de boa só com os singles e seus EPs de coletânea, inevitavelmente a demanda para um lançamento mais grandioso cresceu, e com isso tivemos o próprio álbum Lady Leste, que veio para o mundo no comecinho do ano passado e de uma forma geral serviu bem para afirmar ainda mais a posição dela nessas pegadas de pop e funk ultra energéticos, com alguns bônus conceituais interessantes. Agora, com o aumento da fama, logicamente aumenta também o potencial de atenção negativa que você pode atrair, e para Glória Groove isso não foi nem um pouco diferente. Inclusive, até recentemente uma discussão foi reiniciada, com certas pessoas acusando ela de estar modificando o próprio som para agradar mais o público hétero, em detrimento da audiência LGBTQI+. Eu não vou entrar nesse tema porque sinceramente eu nem sei se teria muito para eu adicionar, já que não é o meu lugar de fala, e no fim o foco aqui é a arte, a música. E vendo quão movimentado 2023 foi para o mainstream brasileiro, seria bem apropriado alguém como a Glória deixar sua contribuição. Então, como de costume, like e se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro, e vamos tirar a dúvida. Glória Groove, a energia e os ânimos vão continuar seguindo um fluxo estável? É isso que vamos ver. Pois é, antes mesmo de ter passado 2 anos desde o lançamento do Lady Leste, já estamos com o futuro fluxo em mãos, marcando um novo capítulo na trajetória da Glória. E assim, eu sei que eu fiquei até agora falando um monte sobre todo o aspecto eclético e amplo de seus trabalhos, mas curiosamente eu diria que na verdade, esse projeto é talvez a coisa com a direção mais clara e firme que já ouvimos dela. Basicamente, esse LP tem uma grande divisão, onde a segunda metade se conforta em sonoridades mais calmas e básicas, enquanto a primeira metade marca uma tentativa da Glória de mesclar seu próprio estilo padrão com essas novas vertentes de funk super barulhento que estão ficando cada vez mais populares. Eu já vi algumas discussões debatendo se o termo apropriado seria funk mandelão, beat bruxaria ou até mesmo funk, mas independente de como você quiser chamar, considerando o contato dela com o público mainstream, era inevitável que haveria um certo choque musical, o que explica uma parte da recepção tão agressiva que cercou o álbum. Mas falando no meu caso, por mais que eu respeite a dedicação em tentar se encaixar nesse som e fazer essa divisão para agradar e manter a atenção do público raiz, no fim eu acredito que, na minha opinião, Glória Groove apenas conseguiu falhar simultaneamente nos dois campos. Planeta Ousadia no começo funciona bem como uma abertura para o projeto, contando com uma intro narrada de uma forma bem dramática e típica desse tipo de música, seguida de um drop com uma melodia bem aguda e pesada que infelizmente não retorna mais nessa track, e o resto se resume em basicamente um vai e vem entre os versos da Glória e o refrão com um ritmo mais pesado e notas distorcidas. E essa indecisão, entre aspas, acaba reduzindo bastante o impacto e o poder que a faixa poderia manter por toda a sua duração. Felizmente isso até consegue dar uma melhorada ao som do Twin, onde o DJ GBR dá um espaço e presença legal e mais notável para os efeitos agudos e melodias eletrônicas, mas por outro lado eu acho que a participação extra do MC Rick não é lá grande coisa, e a sensação geral que eu tenho é que essa track acaba sendo só um esquenta para a próxima faixa, a beat megatrônico, que é consideravelmente melhor. Eu acho que o MCGW e o Huxel juntos conseguiram achar um meio termo bem mais agradável para combinar com o estilo da Glória, apostando em um ritmo mais familiar, mas ainda bem distorcido e cheio de efeitos diferenciados. Além disso, quando eles mesmos tomam o microfone nos versos já funciona bem, e gosto bastante das performances bem animadas deles. Eu acho que Barulhada poderia ter sido uma das melhores da tracklist, porque aquele refrão cantado com tanta raiva ficou bem divertido, mas o problema acaba sendo aquele pré-refrão com a voz ficando mais acelerada e aguda, que desculpa gente, mas pra mim ficou bem bobinho. Aquecimento Silvete é praticamente um interlúdio, narrado pela própria Silvete Montilla. O charme principal dessa faixa é aquele drop conduzido pelos gritos cortados e travados dela, o que sendo justo é engraçado, mas não exatamente agradável no quesito musical. Bruxaria 3000 é um single do qual eu já deixei bem clara a minha opinião negativa no passado, e infelizmente isso não muda nem um pouco no contexto do LP. Na verdade, pelo contrário, eu acho que comparado às outras músicas ela fica pior ainda, pelo quão vazio o
instrumental soa durante os versos, a batida enjoa fácil e a interpolação da melodia de Tetris, pra mim, ainda é uma decisão lamentável pra track. Entrando na segunda metade, a direção sonora geral dá uma acalmada notável, iniciando com a da Braba. Não é uma faixa ruim, o MCGW consegue adicionar um charme legal e o feat da Ludmilla é bem-vindo, mas o problema é que, comparado com o tom explosivo do início, essa queda de energia acaba sendo bem perceptível e difícil de ignorar. Entra na nave é mais uma passível de ser um interlúdio. A performance da MC Jenny é decente, mas a duração da track nem abre muitas chances para ela realmente brilhar. Proibidona também foi um single, e apesar de ter facilmente o line-up de participações mais impressionante do projeto inteiro, ainda assim não acho que vive à altura do hype. Aquelas riffs de trompete são bem irritantes, a Anitta só segue sua performance padrão, nada de muito chamativo ou impressionante. A parte da Valesca acaba sendo a única salvação da música, porque pelo menos ela soa mais animada e engajada com a produção. Raio Laser é facilmente a que mais dá ênfase pro vocal da Glória e do Thiago, mas nossa senhora, em todos os aspectos eu acho ela mais chata e entediante do LP. E por fim, modo Xuxa é a track bônus principal, excluindo aquele remix da Proibidona, e na sua essência é um momento trap do projeto, misturado com um monte de melodias e notinhas eletrônicas meio derivadas de chiptune. Comparado ao resto é aceitável, mas não exatamente incrível ou super marcante. Mas enfim, senhoras, senhores e outros, não tem outro jeito de falar, esse não é um bom álbum. Ele pode até partir de boas intenções, pensando em tentar popularizar mais esses tipos diferentes de funk, mas no fim, pra mim, a experiência de ouvir a tracklist foi um constante processo de seleção de pequenos fragmentos e ideias espalhados por aí, que até parecem legais, mas quando aplicados em uma música mesmo, simplesmente não funcionam. As partes mais calmas soam sem inspiração e genéricas, e as sessões mais barulhentas parecem frequentemente indecisas sobre a direção que querem seguir, ficando em um meio termo chatinho que não consegue explorar o som e barulho poderoso desses tipos de funk e não tira bom proveito da personalidade da Glória Groove. Minha única esperança é que, com a influência ao redor de seu nome, pelo menos tudo isso consiga servir de motivação para outros artistas tentarem sua sorte nesses estilos no futuro, porque eu realmente não acho que isso aqui é o melhor que o funk contemporâneo como um todo tem para oferecer. Mas fechando esse negócio, Futuro Fluxo é uma decepção e não é uma boa representação do potencial que o funk ainda possui, não é um essencial para sua vida, e as minhas músicas favoritas aqui foram Beat Megatrônico ao som do Twin e modo Xuxa. Se eu tivesse que mudar o álbum, eu cortaria Bruxaria 3000, Raio Laser e Aquecimento Silvete. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota para Futuro Fluxo, de 0 a 10 é tenso, mas vamos de 3,25, beleza? É uma ou outra melodia e ideia divertida cercada por um monte de material descartável. Então é isso mesmo, lembrem-se que tudo aqui é só minha opinião. Até a próxima e falou!